Vamos lá, então. Podemos começar aqui? Carta 1. Eu, o Cristo, aproveito esta oportunidade para falar diretamente com você. Espera aí que tem gente querendo entrar. Vai ficar complicado se o povo entrar depois, né, gente? Ó. Bom, depois a gente combina direitinho com todo mundo para poder chegar na hora certa. Não sei se a gente tira o link de lá. Bom, vamos lá. Eu vim para retificar as interpretações errôneas de meus ensinamentos, quando conhecido como Jesus. Estive na Palestina há 2000 anos. Estas cartas estão sendo enviadas por meio de alguém que, durante os últimos 40 anos, tem sido espiritualmente sensível e dedicada o suficiente para receber as minhas palavras e agir de acordo com elas. Estas cartas são a verdade. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo. Estas cartas vão libertar você. As cartas são para todas as pessoas que buscam a razão da existência, o propósito de suas vidas, força para enfrentar a luta da vida, suportar dificuldades, doenças e desespero, e inspiração para aqueles que desejam alcançar mais consciência espiritual no dia a dia de suas vidas. Poderia-se dizer que estas cartas são um curso para você se tornar mestre, destinado àqueles que estão prontos para percorrer o caminho que trilhei quando estive na terra, na Palestina. Talvez você duvide de que essas palavras sejam verdadeiras. À medida que for lendo estas páginas e for se aprofundando nos fatos que estou explicando a respeito da existência e das origens da personalidade, você perceberá que esta verdade somente poderia vir da fonte mais alta. Aqueles que tiverem dificuldade em compreender as cartas devem ler apenas uma página por vez, para então colocá-las de lado e meditar. Gradualmente, sua consciência absorverá o significado delas, uma vez que estas páginas são o elo entre sua consciência e minha consciência transcendente. Aproxime-se destas cartas com a mente livre de ideias, crenças e preconceitos, como uma criança pequena antes de ser doutrinada com a crença humana. Traga-me a sua mente aberta, uma mente que busca, e eu a preencherei com tesouros verdadeiros, o tesouro do mais alto conhecimento, o qual, ao ser absorvido, aliviará sua carga diária e conduzirá você até os verdes pastos de brilhantíssima luz, o que significará abundância, alegria, arrebatamento e preenchimento pleno de todas as suas necessidades. Você saberá como é sentir-se abundantemente abençoado com tudo o que existe mais além da sua compreensão humana. Estas cartas são enviadas a todas as pessoas do mundo com todo o meu amor e compaixão. Enquanto você as lê, sentirá o amor e a compaixão e vai perceber que suas lutas diárias com a existência nunca foram planejadas para você. Não há necessidade de experimentar a dor e a tensão quando você entende, absorve e pratica a verdade da existência com constância. Os propósitos destas cartas, traduzido por Almenara Editorial, né? Todos os direitos são reservados aí, né, gente? Tem um link aí. Ok, então vamos lá. Elas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência. Durante os próximos 2000 anos,
Estas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. Gente, a sensação que eu tive é que é um convite a expandir a consciência para a quinta D, ou a quarta densidade, seja como for, a nova Terra. O que vocês acham? Querem comentar? Você está me ouvindo bem? Todo mundo está me ouvindo? Sim. Então, eu deixo para, se alguém quiser fazer alguma pergunta, em torno do que foi dito aí. Porque o Cristo disse assim, traga a sua mente livre para que eu possa preencher a sua mente. Então, traga a sua mente livre. Eu quero que alguém, se tiver alguma dúvida, dizer alguma coisa, alguma pergunta em torno disso aí, porque se a gente vir com aquilo que a gente aprendeu dentro das nossas crenças, a gente não vai ter espaço para que está acontecendo alguma coisa que não parece que não está cortando. Vocês estão me ouvindo? A gente está te ouvindo direitinho. Engraçado, parece que está cortando aqui. Para mim, o som está tipo cortando. Eu queria dizer o seguinte, as pessoas, se elas quiserem compreender essas cargas... Meu Deus do céu, o que está vendo? Só um pouquinho, peraí. Oi? Estão ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. O Cristo diz aqui que se a gente quiser entender o que de fato essas cartas vão... Meu Deus do céu, o que está vendo? Surgiu uma situação aqui. Oi? Deve ser porque alguém está te ligando ou alguma mensagem chegando, mas a gente está te ouvindo e te vendo bem, pode ficar tranquilo. Tá, tem alguma coisa acontecendo aqui, peraí. Tem sim, tem gente aqui ligando aqui. Ai, meu Deus. Continua vendo? Tá me vendo? Tá, continuamos te vendo e te ouvindo. Bom, vamos lá. Eu estava olhando aqui também pelo telefone, mas então. O Cristo pede que a gente traga a nossa mente livre das crenças, porque se a gente não trouxer a mente limpa como uma criança, não tem condições da gente compreender isso que ele está nessas cartas que ele está nos passando. Então, eu deixo para, se alguém quiser fazer alguma pergunta e a gente transmitir aquilo que a gente já conseguiu a entender, fique à vontade para poder fazer a pergunta. Tranquilo, então? Ninguém quer perguntar, vou continuar, então. Então, elas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral, capacitar a humanidade. Espera aí que tem alguém querendo entrar. Permitindo. Ok. É porque eu estou lendo aqui ela direto para rolar, né? Fica mais fácil, tem que sair da tela, tá bom, gente? Então, vamos lá. Capacitar a humanidade a uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Então, essas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. Observe bem, a evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global, e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Se é difícil acreditar nisso, então reflita a respeito dos últimos 2000 anos e veja o que se tem realizado desde a última vez em que falei diretamente com as pessoas. Tem havido uma tendência de evolução gradual em direção ao amor fraternal que eu costumava pregar ao povo judeu. Quando eu caminhava pela Terra, não havia organizações humanitárias como existem hoje. A ambição, a cobiça e a autogratificação eram comportamentos considerados normais. Havia pouco amor fraternal, mesmo entre os judeus, para os quais os profetas, durante gerações, haviam dito que amassem aos seus semelhantes
como a eles mesmos. Conforme a humanidade vem desenvolvendo a sua capacidade para o amor fraternal, a vida tem se tornado mais confortável e prazerosa, sob a forma de consideração mútua, cortesia, gentileza, na criação de hospitais e sociedades para o bem-estar infantil, ao cuidado com os mais velhos, no movimento a favor dos direitos humanos e em muitas outras instituições dedicadas à melhoria da condição humana. Tudo isto tem brotado nos corações e nas mentes daqueles que sinceramente levaram em consideração minhas primeiras palavras ditas na Palestina, as quais impulsionaram as pessoas até o amor fraternal e a compaixão pelos seus semelhantes. Estes cuidados espirituais e o amor fraternal ganharam um tremendo impulso no século XIX, quando minhas palavras foram pregadas com renovada e intensificada sinceridade nos púlpitos e alegremente recebida por congregações sérias e sinceras. Os pregadores e as congregações naquela época já haviam se espalhado pelo mundo todo, em cada continente. O sábado, tem um número 1 aqui, deve ter uma nota lá embaixo, né? Era considerado um dia de descanso e os pensamentos da maioria do povo cristão se elevavam para contemplar o poder de Deus. Tal suspensão mundial dos deveres e ocupações normais permitiu uma elevação do pensamento consciente, de 24 horas de duração em direção ao poder criativo. Alguém quer falar alguma coisa? Ouvi aí? Não? Tudo tranquilo? Ô, Lara, Ok. nós estamos na página 2, eu não estou conseguindo acompanhar aqui, por aqui. Espera aí, Onde nós estamos já na página 2. estão na página 2? Sim. Tá. Alguém está com alguma dúvida, queira comentar alguma coisa, queira perguntar alguma coisa? Espera aí que tem gente querendo entrar. É porque a tela está parada aqui para mim. Para mim a gente podia acompanhar por aqui, mas eu não estou conseguindo. Mas você não está conseguindo ver ela aqui na... Você está onde? No notebook, no celular? Não, eu estou tentando ver pelo celular, eu estou no computador, mas a tela está parada, a tela está tipo se ela tivesse congelado, eu não consigo ver. Não mexe, não roda, não sobe nada. Eu estou vendo pelo celular, mas eu estou perdido aqui. Em que página nós estamos? Ah, tá. A gente está na página 2. Tem em negrito aí, ó, tal suspensão mundial dos deveres. A gente está um pouquinho abaixo. E é bom você acompanhar do computador. Mas só que está congelado. A página está congelada, não roda para nada, para lugar nenhum. Para vocês vocês não vão conseguir não rodar ela, só eu. Hã? O que eu aconselho a cada um de vocês? Abrirem no computador de vocês a carta e ir acompanhando juntamente comigo. Para rolar ela aqui, deixa eu fechar aqui o áudio aqui, porque está dando isso. Eu aconselho vocês a abrirem a página. Abriu de novo. Aqui, eu vou deixar fechado, Carla, porque está dando coisa aqui. Então, eu aconselho vocês a abrirem as cartas no computador, tá? Entrarem na reunião, porém, com uma outra janela, abrir a carta e ir acompanhando junto comigo. Por quê? Aqui na reunião do Meet, só eu consigo fazer a apresentação e rolar ela. Eu não sei se outra pessoa consegue, isso aí eu não vou saber explicar. Talvez a Bia saiba aí e fale para a gente, Bia. Você acha que o Alcir conseguiria fazer isso lá, compartilhar a tela dele aqui para nós? E ele lendo lá ou falando? Então, no Zoom, a gente consegue, quem é dono do aplicativo, consegue passar para o outro, para ele ser
co-host, né? Permite compartilhar, permite fazer tudo como se ele fosse dono do Zoom. Agora, aqui, eu vou pesquisar aqui e já te falo, tá bom? Tá. Eu consegui minimizar a sua tela e abrir a carta aqui a carta 1 de um lado, Isso, e aí agora eu isso, consigo acompanhar pelo computador. Agora eu consigo, isso, perfeito, então. mas não está. Porque aqui no Meet eu consigo gravar essa reunião para a gente colocar no YouTube depois, ou para quem não assistiu, para outras pessoas que vierem posteriormente. Enfim, no Zoom eu não sei mexer no Zoom, eu não tenho, mas aí se alguém tiver e se quiser, tranquilo. Vocês decidem depois. Aqui eu consigo ler as cartas paralelo, mas não dá para me transmitir ela para ler, para acompanhar comigo. Eu posso acompanhar sozinho, caso eu queira acompanhar, para depois a gente comentar alguma coisa. Mas não tem como, pelo aplicativo, acompanhar comigo. Eu acompanho ele paralelo sozinho, só comigo. Sim, eu aconselho que todo mundo faça isso, que abra numa segunda janela, né? E Isso. vá acompanhando. E aí, dúvidas, é só abrir o microfone e falar, que aí a gente para a leitura, escuta, tira a dúvida, comenta. O que vocês acham? Eu não ouvi ninguém responder. Tá todo mundo quieto, ninguém se manifestou. Lara, eu levantei a mãozinha aí porque eu estava querendo falar. No Meet, só você consegue compartilhar a tela, tá? A minha sugestão é assim, para quem não pode abrir uma segunda tela, que imprima as cartas, né? Deixe guardadinha numa pasta e a cada aula vai abrindo e acompanhando, né? Fica assim, quem gosta às vezes de grifar alguma coisa, riscar, fazer uma complementação, né? Fica até mais prático do que ficar lidando com duas telas ao mesmo tempo, tá? Porque neste caso aí, nós só vamos conseguir acompanhar o que você está lendo aí, o que você vai rolando, tá? Era essa a minha sugestão. Ok. Vocês é que decidem, tá bom? O que for melhor para todos, para mim tá ótimo. Vamos continuar lendo mais um pouquinho? Tá. A gente agora a gente acompanha em qual página? Na terceira? Então, nós estamos na segunda ainda, tá? Na segunda. Vamos ler até a terceira hoje só? Uhum. Ou vamos até as 9h30, né? Bom, por mim tudo bem. Aqui são 20 horas e 14 minutos. Tá, é porque aqui são 20 horas e 59 minutos. Não, 53. Então tá, vamos até as 20h30 daqui, horário de Brasília, 21h30, e até o seu horário aí, que é uma hora antes, tá bom? Okay. Aí a gente faz uma hora de leitura, depois quem quiser comentar, perguntar, conversar, e aí a gente conversa, qualquer coisa a gente usa o grupo também, para pôr os pontos mais fortes, os pontos grifados que eu acho que parecem serem importantes, tá? A gente copia, cola lá esses pontos, comenta todo mundo. O que vocês acham? Pode ser? Pode. Então tá. Então vou dar continuidade aqui. Aí fechem para mim o microfone, senão dá... Como é que fala? Dá eco, tá bom? Então vamos lá. Então essa parte aqui, ó, que está grifada, depois a gente pega ela ó, e coloca lá, ó. Tá? Que está em negrito. Então vamos lá. Tem mais gente querendo entrar, ó. Deixa eu permitir aqui. Depois a gente pede para as pessoas não entrarem após as 8h30, porque senão acaba atrapalhando um pouco. Então, vamos lá. Onde que eu parei aqui? 24 de duração. Então, a súplica humana atraiu o poder divino para o interior da consciência e experiências humanas e deu lugar diretamente ao crescimento e à expansão em cada faceta da vida humana. Contudo, as pessoas não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino para os canais espirituais da criatividade em lugar dos canais do ego. Olha aí, eu acho que esse ponto aí é um ponto bom para
para a gente conversar sobre ele. O que vocês acham? Eu vou ler de novo esse pedaço aqui, ó. Eu acho que ele é interessante. Olha, tal suspensão mundial dos deveres e ocupações normais permitiu uma elevação do pensamento consciente, de 24 horas de duração, em direção ao poder criativo divino, criando uma constante e poderosa consciência humana divina, que dava suporte e se entrelaçava às vidas humanas. A súplica humana atraiu o poder do divino para o interior da consciência e experiência humanas e deu lugar diretamente ao crescimento e à expansão em cada faceta da vida humana. Contudo, as pessoas ainda não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino para os canais espirituais da criatividade em lugar dos canais do ego. Olha aí para vocês verem, o que vocês acham de comentar esse pedaço? Ou a gente lê mais um pouco? Porque aqui, ó, o que eu entendi aqui? Que ele está falando que as pessoas aprenderam a fazer pelo coletivo, né? Só que não aprenderam ainda a utilizar os canais fora do ego. Então, está começando, né, a pensar no todo, mas ainda existe o ego, né? Não sei. Foi isso que eu entendi. E vocês? Pode falar? Pode. Essa frase, né, tal suspensão mundial dos deveres, vem lá do sábado, né, que era considerado um dia de descanso, e os pensamentos da maioria do povo cristão se elevavam para contemplar o poder de Deus. Aí, aqui, o que eu entendi é que suspender o sábado permitiu as pessoas, elas começarem a entender o porquê daquela suspensão e elevar o pensamento delas para com o Deus, né, o poder criativo. Ah, tá. É que eu acho que eu estava lá na outra parte de cima, né? Não, enfim, tá. É isso mesmo, que está aí acima, né? O sábado era considerado, onde você falou que tem o número 1 no sábado ali, ó. Isso. Temos que ler ele depois, né? Ver onde que ele está. Deixa eu ver se ele está aqui no final da página. Ah, tá. O sabate, né? Isso mesmo. O sabate. Que eles ainda têm, eu conheço algumas pessoas que ainda paralisam no sábado, não fazem nada, nem conversam com os outros, né? Então, eles estão se dedicando ao divino, não é isso? O poder divino para os canais espirituais da criatividade, em lugar dos canais do ego. Contudo, essas pessoas ainda não sabiam como direcionar mentalmente. Tá, vamos continuar aqui para a gente entender melhor, então. Em consequência, a expansão da consciência coletiva trouxe resultados negativos sugeridos do poder do ego, assim como resultados positivos produzidos pela consciência espiritual das pessoas inspiradas e iluminadas. Então, nota, por esta razão, eu vim expressamente para explicar a você um fato da existência que é de vital importância. Por favor, leia cuidadosamente. Então, vamos lá. Isto é, tem um asterisco aqui, né? Sua consciência pessoal é diretamente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. Olha isso, gente. Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. Ou seja, somos 100% autorresponsáveis por aquilo que vivenciamos no planeta do lado de fora. Não é isso? É isso que eu entendi. E vocês? É isso mesmo, Lara. Ok. Me ouve bem? Tá ouvindo? Não sei se eu desliguei. Isso. Sim. É o co-criador, né? Somos co-criadores, né? É aquilo que eu gosto de dizer aqui nos meus áudios, né? A gente é uma usina criadora de energia.
a nossa capacidade de criar. Espera aí que eu vou fechar um áudio aqui, tá aberto. Fechei. Ok? Ok? Desculpa, Alci. Não, tranquilo, tranquilo. É que deu um barulho grande aqui. Essa nossa capacidade de tomar decisões, de escolher, e por ser essa usina criadora, em que a gente é responsável por tudo que nos acontece, isso nos torna, como o Cristo diz, nós extraímos a nossa porção da fonte suprema. Logo, nós somos da mesma essência. Não dá para dizer que a gente é da mesma imagem. E, como diz assim, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Bom, Deus não tem imagem. Mas então nós poderíamos dizer que nós somos criados na essência do nosso Pai. Então, nós somos responsáveis pelo aquilo que nós criamos mentalmente. Se a gente abre lá, ficou registrado em Mateus 12:32, está dito lá, tu has de prestar conta, ou seja, ao homem será pedido conta por cada palavra frívola que disser. Ou seja, as pessoas não têm noção de como que funciona isso. Porque quando a gente pensa, a gente cria uma energia, que essa energia, ela cobre o nosso corpo espiritual daquela energia, daquela frequência. Então, a gente é responsável por tudo que nos acontece como forma de causa, que depois se torna no efeito. Exatamente porque o ser humano, ele é o único que é capaz de processar a informação e decidir e escolher. Isso não foi passado para a gente nas nossas religiões, naquilo que a gente seguia. Era disso, aquilo que acontece é a vontade de Deus. Pelo menos na Igreja Católica foi assim, para mim. É a vontade de Deus e a vontade de Deus não se discute. Quando a gente foi alcançado pela luz do Consolador, e que agora essas cartas chegam e explicam muito mais ainda, a gente percebe que somos nós. É que criamos toda a situação de baixa ou de alta vibração e, portanto, somos nós os responsáveis por tudo aquilo que nós semeamos em forma da escolha e da decisão que tomamos, e isso logo depois tem um efeito, que é o resultado dessa causa, que então a gente não sabia que a gente era responsável por isso. Porque a igreja sempre disse que era a vontade de Deus, e a vontade de Deus não se discute. Tanto que a Igreja Católica dizia assim, não há salvação fora da igreja. Aí o Consolador vem e diz, não há salvação fora da caridade. Ou seja, você não precisa ter uma religião. Basta você estar disposto a fazer o bem através da caridade. Você não precisa estar na igreja, porque a igreja dizia, fora da igreja não há salvação. Mas que igreja? Era a Igreja Católica. Mas se você vai para o evangélico, para o lado evangélico, a dele também é a que salva. Aí tem alguém muito interessante que disse assim, se Kardec tivesse dito que fora do espiritismo, que a doutrina do espírito é o kardecismo, que foi ele que codificou tudo isso. Se ele tivesse dito, fora do espiritismo não há salvação, aí então ele não seria, não poderia considerar como sendo a voz do Espírito da Verdade é que comanda toda a estrutura da doutrina espírita, que não teve suporte na França e acabou arrancando a árvore da doutrina implantada no Brasil. Por quê? Porque disse que fora da caridade não há salvação, enquanto a igreja dizia que fora da igreja não há salvação. E se Kardec tivesse dito que fora do espiritismo não há salvação, aí ele não teria ido à frente também. Então é bom que isso fique claro. Por quê? Porque nós somos responsáveis exatamente por aquilo que nós emitimos como frequência vibratória. Isso fica no nosso corpo espiritual e é aí que está a diferença entre um ser mais evoluído e um ser menos evoluído. Porque a essência, a luz divina, tanto a do Cristo como a do Satã, é a mesma luz. O problema está nesse corpo espiritual, que é nele que fica impresso essa energia do pensamento, aonde em 12:36, Mateus 12:36 vai dizer que ao homem será pedido conta por cada palavra frívola ou sem nenhuma qualidade, vamos dizer assim, com isso. Por quê?
porque isso fica nesse corpo espiritual, e aí que está a diferença entre um ser iluminado e um ser não iluminado. Essa vestimenta desse corpo, que é a vestimenta do espírito, o espírito em si é luz, sempre. Nada alcança ele, nada torna ele menos ou mais. É sempre a luz, é sempre a essência divina. É no corpo espiritual que está isso, que depois reverbera dele para o físico, é onde tem aí as questões das doenças. Então, alguma dúvida de alguém, se quiser comentar complementando, pode. Deixa eu ver. Eu queria só colocar um adendo, que eu sou adepta da física quântica e espiritualidade. Então, essa frase, só para fazer um comparativo para quem se interessa, né? Essa frase, ela fala exatamente do co-criador consciente, do observador. Então, aquele experimento da física quântica, né, da dupla fenda, ele fala isso aí para a gente. Claro que pela ciência, como nós vamos dizer, os estudiosos da ciência, da física quântica, ciência mesmo, não vai colocar dessa forma, mas nós, espiritualistas, colocamos dessa forma. Então, a minha consciência, o observador, aquilo que eu coloco dentro da minha visão, da minha mente, do meu coração, é aquilo que eu crio do lado de fora. Então, está muito relacionado a dupla fenda com essa frase de Cristo, né? Eu vejo que Cristo, tudo que ele falou para mim foi pura física quântica. Então, eu faço muito esse paralelo, tá, gente? Mas, enfim, é a minha visão, tá bom? Eu também concordo que tudo isso faz parte, né, da física quântica, porque era impossível. O próprio Cristo, ele vai esclarecer isso aí. Ele sabia que as pessoas não tinham condições de fazer o que ele fez naquela época. Ele fez tudo o que fez, mas ele tinha essa consciência que a gente não tinha desenvolvido ainda, essa capacidade de absorver tudo o que ele passou. Então, para isso, ele diz: eu enviarei um consolador quando vocês tiverem condição, porque agora vocês não têm capacidade de suportar o que eu tenho para dizer, exatamente porque era quântico. Para isso, precisava da expansão da ciência, tá? E a nossa expansão de consciência para compreender. E aí, nessas cartas, ele dá agora o terceiro milênio para a gente alcançar, porque também vamos dizer bem a verdade, né? São 2000 anos que ele falou tudo que falou, né? Se a gente não tiver ainda condição de já começar a estudar isso, com todo o avanço que a física quântica agora começa a desvendar aquilo que a ciência, a física normal não conseguiu, aí nós vamos dizer que não tem jeito para a gente. A gente precisa realmente estar agora procurando desenvolver esse lado aí para entender o que o Cristo diz. Muito bem. Vamos continuar? Bora? É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas, emoções de suas vidas anteriores que podem irromper e afetar a sua consciência atual. Gente, outro paralelo. Nós temos a consciência e o subconsciente ou inconsciência, né, como alguns preferem dizer. É como se fosse um iceberg. Então, uma parte que aparece é o que a gente sabe que está na nossa consciência. A maior parte das nossas vidas, nossas emoções, nossas crenças, nossos paradigmas, nossas experiências, eu acredito que em todo tempo, espaço e dimensão, elas estão no nosso subconsciente. E a gente muitas vezes não acessa, mas é o nosso subconsciente quem está criando tudo o tempo todo, tá? Enfim, mais um paralelo aí. Ontem, inclusive, eu até falei sobre isso. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas, emoções, de suas vidas anteriores que podem irromper e afetar a sua consciência atual. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito. Se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor, e você viver com atitude mental de constante crítica. Quer falar alguma coisa, Alci, sobre isso?
Então, agora, não, só se alguém tiver alguma dúvida aqui, né? Porque se a gente só ler e ninguém perguntar, a gente está assim, expondo isso que você está lendo. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Eu estou aqui, assim, exatamente para tentar responder aquilo que as pessoas tiverem dúvida. Se não, se quiser continuar. É que eu, assim, eu vou lendo e vai me vindo insights e vai me dando vontade de falar. Se deixar, eu falo o tempo todo, mas qualquer coisa pode me cortar. Porque Não, mas aqui nesse caso, por exemplo, você pode complementar com aquilo que você entendeu também, que aí é aquela história. Saltando a lebre, a gente corre atrás. então, se o seu continuar, o que acontece? Eu vejo Deus como o amor, um amor incondicional gigantesco, né? Que se dividiu em pessoas, coisas. Se nós entramos nesse estado de amor, tá? Primeiro, amor por nós, né? Ama-te a ti mesmo, né? Depois, para amar o outro. Então, se eu aprendo a me amar, automaticamente eu vou aprender a amar o outro. Por quê? Porque aí eu não vou deixar o ego, as críticas, os julgamentos, né, o orgulho ferido, etc, etc, me atrapalhar nessa convivência com o meu próximo. Então, se eu me amo, sei quem eu sou, tenho referência disso, eu entro em ressonância com o fluxo universal, com o todo. Eu me entrego e sou apenas amor. Eu deixo a Deus falar através de mim, né? O todo falar através de mim, a centelha divina que tem dentro de cada um de nós. Quando eu me entrego ao amor, né? E deixo a mente de lado. Entre aspas, tá, gente? Aprendo a ser amor, primeiro comigo. Me amar, me perdoar, me respeitar, me valorizar, porque aí eu vou estar emanando essa energia para o universo. E isso vai ressoar com as outras pessoas. Ao invés de deixar o ego ficar olhando as pessoas, julgando, criticando, condenando, apontando dedos. Aí eu estou deixando o ego ser mais forte. Eu entendo dessa forma essa parte aí. Vamos lá. E as leis universais, a gente sabe que muitas delas falam exatamente de tudo isso. Pelo menos as do Kybalion, né, que eu estudei, que eu entendo, a gente coloca todos esses princípios dentro delas e aí a gente consegue ter uma vida tranquila, sabe? Em paz, bem no fluxo. As leis universais... Então, pode... eu queria só ler aqui, permita-me ler essa próxima sequência aqui, porque aqui tem uma coisa que eu já quebrei a cabeça com isso há um tempo, hoje eu consigo compreender isso aqui um pouco melhor. Ele diz assim, olha, isso que é muito importante, as leis universais da existência se relacionam somente, e olha que esse A aqui, as é acraseado, às atividades da consciência. Veja, as leis da existência se relacionam somente às atividades da consciência e são exatas e indesviáveis. Não são prêmios ou castigos de Deus, o que nos acontece. Repito, ele deixa claro, não são castigos de Deus o que lhes acontece. Se relacionam ao fator causativo da consciência, que atrai, magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. Então, veja que ele diz que nós somos totalmente responsáveis por tudo o que acontece nas nossas vidas. E as leis, elas trabalham num sincronismo, leis da existência, elas trabalham num sincronismo com a nossa consciência. Logo, estando consciente ou inconsciente, essa mente está, de acordo com as leis da existência, criando situações que vai gerar, vamos chamar assim, coisas boas ou coisas ruins, mas que não são as leis culpadas, é a nossa forma de criar o nosso padrão vibratório que pode ser corrigido por essas leis. Então, assim, as igrejas, as religiões, elas não mostram isso para a gente quando elas vendem uma salvação ou uma condenação. E aí, quando a gente chega ao entendimento aqui, a gente já não aceita mais isso. A gente não aceita mais por quê? Porque, ora, se a gente fosse realmente o salvo
pelo, entre aspas, sangue de Jesus, ou a graça, como Paulo diz, né? Todos serão salvos pela graça. Ou se fosse condenado eternamente porque tinha um demônio tentando, ora, então a gente caiu sendo vítima de um ser de fora com poderes invisíveis. Então a gente, quem deveria ser condenado é esse ser, que a religião, a teologia, coloca ainda hoje, no século XXI, a gente tem esse tipo de crença lá. Por isso que o Cristo diz, tem que vir com uma mente limpa de dogmas. Tem que vir. E crenças. Por quê? Senão vocês não vão conseguir acompanhar o que eu tenho para dizer. Vocês já notaram o quanto essa teologia colocou em atraso para o entendimento dessas palavras do Cristo? Vocês já conseguiram imaginar o quanto de tempo a gente perdeu e as pessoas estão perdendo com isso? Ô, Alci, eu vejo duas leis aí que são, para mim, são as únicas que contam. Plantou, colheu. Escolheu, tem consequência. Se você vive dentro desses dois preceitos, você entra na consciência crística, porque você entende que tudo que você faz volta para você. Exatamente isso. Tudo é o que está falando aí. Quando a sua consciência é a única, somente ela vai te trazer os resultados, vai colapsar a função de onda, ou seja, vai cocriar a realidade que você vive. Porque os átomos, eles estão aqui, esperando a gente entender o que a gente quer visualizar. Se eu entendo que isso aqui é uma garrafa de água, isso vai se transformar numa garrafa de água. É a consciência que eu tenho, é uma garrafa de água. A consciência, ela é tudo que a gente tem para construir a nossa realidade. É pura física quântica, gente. Eu estou, assim, encantada, apaixonada, porque eu fico emocionada, eu amo, tenho paixão. Não, e sem É tão contar, simples Mara, de ver quando a gente entende isso. e sem contar que o sistema religioso que está estabelecido, eles negam a lei de causa e efeito. Eles negam a lei de causa e efeito, ou seja, você não é responsável pelo que você faz. Você vai ser salvo você se arrependeu, batizou, o sangue de Jesus vai te curar. Não, as pessoas precisam ter noção da lei de causa e efeito. A partir do momento que começa a entender isso, você tira de Deus essa responsabilidade, tira do sangue de Jesus, que foi num sacrifício pelo homem que sacrificou Jesus, num crime hediondo, sem defesa, e você vai ter que evoluir através da sua expansão espiritual, logo numa atividade, tá? Ou então você vai perder tempo nessa passividade esperando essa coisa e eliminando a lei de causa e efeito, porque são dois tipos de prêmios imerecidos. Ou é a salvação para a eternidade, para ficar fazendo não sei o quê, ou então é a condenação eterna. E nenhuma das duas coisas, quando a gente chega no nível de entendimento, e agora com a explicação que tem nessas cartas, a gente já não tem mais nenhuma dúvida de que esse sistema que está aí, seja católico, seja evangélico, até mesmo o movimento espírita, eu estou dizendo para vocês, por isso que eu abandonei lá o movimento, não vou lá mais, porque eu estou vendo muita coisa também que não difere muito do meu católico, não. Então a gente não tem mais vontade de ir lá. Então, para nós agora é isso aqui. Isso aqui para nós é tudo. Tá? Ô, Bia, pode falar. Então, só para dar um exemplo, né, o quanto que a igreja, né, a crítica é ruim, mas a gente tem que encarar a verdade, a realidade, né? O quanto que antigamente os donos de fazenda, de riquezas, né, eles faziam muitas maldades e no final da vida deles, eles doavam muito dinheiro para a igreja, para o padre lá, e isso era garantia de que ele ia para o reino do céu, né? Então, isso aí foi plantado na cabeça das pessoas durante, né, muitos e muitos anos. E quando eu era criança, que eu ia na igreja, adolescente, a gente era obrigada a confessar os pecados. Aí eu falava, gente, mas que pecado que eu tenho? Né? Eu não sei que pecado que eu tenho. Ah, mas tem que ir lá. E aí a gente acaba, né, as pessoas que frequentam a igreja, elas não mudam, né? Elas continuam fazendo as coisas que não são legais, porque ela sabe que depois ela vai lá, o padre vai absolver ela dos pecados. Aí então, não provoca uma evolução da consciência, né?
é acreditar no Salvador da Terra, né, o Padre, é dar poder para um humano, né, totalmente como nós, ou até, né, é duvidável, né, bastante. Era isso que eu queria pontuar. Muito bem. Nós somos todos manipulados, né, para agirmos desse jeito, condicionados a isso. Infelizmente, nós, né, Exatamente. tudo Tem isso, mais pessoas né? aqui. Alguém mais queria comentar alguma coisa, gente? É tão gostoso a gente escutar isso aqui, mas só ficou entre nós três até agora. A Bia, você, Lara, mas tem mais gente. Alguém quer complementar e falar o que que acha? Vamos fazer disso aqui um diálogo, não um monólogo. É. Alguém tem alguma opinião? Gostaria de falar pelo menos o que tem de, o que ela acha de importante desse presente que o Cristo desce e nos entrega, que ainda não está tão valorizado aí fora? Ninguém tem nenhuma opinião, ninguém quer dizer nada? Oi, oi, Sim? eu só quero. Oi, Alcir, tudo bem? Oi, Lara, tudo bem? Oi. É o seguinte, ó, eu só quero perguntar até. Olha só, eu fui criada dentro da católica e agora, através do Alcir, eu estou expandindo um pouco mais a minha consciência, né? E o ano passado eu perdi a minha mãezinha, né? Ela desencarnou. E aí foi interessante, assim, ó, que ela estava sofrendo muito, ela sempre dentro da católica, e aí eu lembrei, eu digo, nossa, eu tenho que chamar um padre para dar a extrema-unção, tá? Aí vocês não imaginam a luta que foi para conseguir um padre para levar lá no hospital, né? E aí isso foi de noite, né, numa quarta-feira, quando foi na quinta, ela desencarnou. Então, assim, ó, a minha dúvida é essa. Para a pessoa receber essa extrema-unção, tá? Porque tá na hora da morte ali, aquela coisa toda. E aí ela vai para o céu. Então, é isso aí. Eu nunca aceitei isso aí, mas, né, tudo bem. A gente vai naquela onda, tem que, é assim que e é assim que tem que fazer. E aí eu não acredito nisso aí, porque é a coisa mais fantástica que eu acho, é aquilo que a Lara ali ainda falou, a gente planta, a plantação é, a gente escolhe, a colheita é obrigatória. Então, isso aí eu acho fantástico, porque é uma coisa, assim, divina mesmo, né? Então, mas a minha pergunta é essa, Alcir, dessa parte da extrema-unção aí, o que é que você acha? A Natalícia que está falando, né? É isso? Isso, É, isso. Ô, Natalícia, a gente foi treinado para acreditar nisso. Então, assim, naquele tempo a gente não tinha a noção do que a gente tem hoje. Para nós, naquele tempo estava tudo certo e era assim mesmo. A gente foi treinado pelos nossos pais, que foram treinados pelos seus, que nossos avós, nossos bisavós, tudo bem. Tá. Só que, assim, todos nós estamos sob o imperativo da lei de evolução. A lei atinge todos, não só no reino animal, racional, que é o hominal, mas também até os animais. Você vê que os animais, eles também desenvolvem, tem animais mais carinhosos, animais menos carinhosos, o porte físico. Você nunca viu tanta gente bonita fisicamente como tem agora, tanto homens como mulheres. Você vê gente muito bonita, não é feio a gente dizer que tem. Nós estamos falando que a própria natureza, ela vem trabalhando. Agora, muitos estão nessa evolução física, mas não estão moralmente. Então, assim, a gente delegou essa capacidade de pensar, de caminhar com as pernas próprias aos líderes religiosos. Muitos não se deram bem na Igreja Católica, foi procurar outros ramos, então se submeteu àquilo que a igreja tinha. E a igreja dizia, você paga para isso e aquilo mais, e a igreja vendia indulgência, tá? E com esse pagamento e aquela penitência que você faz, se vocês assistiram o filme Lutero,
Vocês vão ver isso. O camarada subia 300 degraus naquele negócio de joelho, no joelho. Chegava lá em cima, depositava aquele tanto de dinheiro, pronto. A igreja, o padre, ia tirar o seu parente lá do purgatório, do limbo, não sei, e então transferir para o céu. A gente acreditava nisso. Então, a gente seguia isso. Só que, com o tempo, a mente começou a expandir e a gente começou a pensar, falei, epa, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Mas a igreja cuidou de tirar a reencarnação, tá? Tentou, porque se tivesse reencarnação, não teria inferno. Também não teria salvação eterna. Mas isso era uma fábrica de valores, de recursos, de dinheiro. Então, não podia eliminar isso. Aí vem a lei de causa e efeito, que eles não tinham como eliminar, mas trataram de um pecado original. Que, na verdade, o que a gente sofre hoje são os efeitos de uma causa passada. Nem sempre a causa vê os efeitos na atual existência. Aí inventaram, criaram um tal de um pecado original, que veio da brincadeira de papai e mamãe mais a Eva, ou do Adão mais a Eva, e a gente tinha herdado esse pecado. E a gente acreditava nisso. Hoje a gente não acredita mais. Com isso, a igreja perdeu muitos fiéis, com isso houve a divisão, principalmente depois de Martinho Lutero, porque também não concordava com aquilo que a igreja estava fazendo. São Francisco de Assis também não concordou, quando ele teve um sonho que era para reformar a igreja, ele entendeu que era casa física e foi lá no Papa pedir uma ajuda, sei lá, e quando ele viu que ele falou, pelo amor de Deus, ele ficou 3 dias na porta, lá esperando, e ninguém aceitava, porque a roupa dele não era adequada para ele entrar para falar com o Papa. Isso aí eu vi o meu ex-patrão me contando, ele falou, você tem que ler o livro de São Francisco de Assis para você ver isso. Aí, quando soube que o Francisco de Assis já tinha uma fama de ser um ser muito justo, verdadeiro e tal, e o Papa já sabia disso. Então, quando o Papa soube que Francisco de Assis estava esperando, ele falou, manda entrar. E aí, vocês devem saber, a pessoa tinha que deitar de bruço, com o queixo no chão diante do Papa, e ele mandava levantar. Quando o Francisco de Assis foi deitar, ele falou, não levanta, seria eu que deveria ajoelhar diante de você. Aí o Francisco de Assis, quando ele olhou para aquele luxo todo, ele falou, o que o senhor está fazendo com a obra do nosso Senhor? Ele falou, quisera eu ser o seguidor desse seu Francisco, mas eu estou com toda essa estrutura no mundo todo nas minhas costas. Eu, infelizmente, eu não posso ser um seguidor seu. É muita responsabilidade, eu sei, mas tem muita gente que vai sobreviver a partir dessa estrutura. E o Francisco acabou nem pedindo o dinheiro, porque ele não entendeu nada daquilo na hora, e depois ele foi entender que o que Jesus tinha aparecido para ele num sonho era reformar o coração do ser humano, não construía uma igreja lá. Então, aí começou, depois de Lutero, que não concordou também com o que a igreja fez, e o Lutero foi excomungado pelo Papa da época, tá? Daí surgiram as luteranas, que dividiu bastante a igreja, os reformistas, o movimento jesuíta, essa instituição jesuíta foi aberta exatamente para perseguir os reformistas, tá? Os luteranos. Se vocês não sabem, essa instituição jesuíta, que é da igreja, foi criada para isso. Eram homens muito sábios, com poderes, tipo de general, exatamente para destruir esse pessoal que veio a partir de Martinho Lutero, que enfraqueceu a igreja. Por quê? Porque a igreja tentou fazer um monte de encobertas para que a gente não percebesse. Foram queimados muitos livros da doutrina, por causa o medo das pessoas ver aquilo e descobrir. Então, assim, de forma que a igreja, eu não vou dizer que foi um tempo perdido que a gente teve, né? Mas a gente perdeu muito tempo com todo esse processo. Mas essas diferenças que deu, essa divisão toda que deu, não mudou muita coisa, porque eu costumo falar nas minhas críticas ácidas que mudou só o sanfoneiro, mas o baile continuou o mesmo, porque tanto o católico como o evangélico, eles continuam vendendo salvação para um, condenação para outro, então não melhorou muita coisa, não melhorou, tá? E vocês sabem que está assim. Hoje que a gente está tendo essa diferença um pouco de discernir melhor, inclusive fazendo entender essa questão das leis da existência, e tirando
de um ser de fora a responsabilidade pelos sucessos ou derrotas nossas e trazendo para nós mesmos. Com isso que Jesus falou, que as leis funcionam num sincronismo com a nossa consciência, como foi dito aqui, tá? E é isso que está a dificuldade para a gente reverter essa situação. Por quê? Porque para todo lado que você vai, você está vendo esses templos cheios, lotados, nessa crença de negociar com Deus, um mercantilismo. Eu dou o dízimo e vou receber a salvação. E no final, só os líderes que estão deitando e rolando em cima dos outros. Com isso, o tempo está passando, acaba-se a existência física, vai precisar de uma reencarnação que eles nem acreditam nela. Entendeu? Então, surgiu... Sim. Eu posso dar a minha opinião aqui no caso dela? Sim, bora lá. Então, nós sabemos que nós somos energia. Enquanto energia, nós não morremos, nos transformamos, né? Mas, se a sua mãe recebeu extrema-unção, que ainda é um ritual da Igreja Católica, né? Mesmo que ele não tenha exatamente um valor real, ele vai ter um valor para sua mãe a partir do momento da consciência dela. Como a gente está lendo aqui nas cartas, é o estado de consciência da sua mãe que vai fazer a diferença ao receber a extrema-unção ou não. E quando ela chegar do lado de lá, quando ela chegou, que ela já foi, o estado de consciência dela é o que vai continuar prevalecendo, é o que vai continuar criando a realidade que ela vai ter lá, porque a existência não termina. Ela terminou aqui, na 3D, mas ela está em outra dimensão, em outra frequência vibracional, vamos dizer assim. E, com certeza, se ela acreditava que a extrema-unção ia trazer um lugar lindo e maravilhoso para ela, ela vai estar num lugar lindo e maravilhoso que ela co-criou na mente dela, porque não existe nada fora, é tudo dentro, o tempo todo, de cada um de nós. É assim que eu entendo. Muito bem, porque exatamente, mesmo que é uma crença que ela é um pouco, ela é fora do padrão da verdade absoluta, mas se ela plasmou aquilo, ela vai ter também o benefício por isso, porque mesmo ela estando enganada, ela pensou e plasmou realmente essa vitória. Isso, ela plasmou. Agora, tem que lembrar também, eu não sei quanto tempo que a mãe da Natalícia desencarnou, né? Quanto tempo tem, Natalícia? Fez 2 anos agora, 2 janeiro. anos. Mas assim, ó, ela era muito... Ela devorava os livros espíritas, só que ela morava para fora, né, bem retirado, e aí as pessoas... o presente que ela mais gostava era livro espírita. Ao mesmo tempo, ela tinha consciência, né, ela não era apegada a bens materiais, é incrível. E ela desencarnou com 97 anos, né? Mas, assim, sempre indo na igreja também, entende? Nos últimos tempos que ela se dedicou mais a essa parte espiritual, ali, de espiritismo mesmo, entendeu? Então, eu perguntei a você quanto tempo tem, porque ela já pode até ter reencarnado, porque agora não depende mais de ficar 30, 40, 50, 60 anos, né? No caso desse menino João Hélio, aquele caso lá no Rio de Janeiro, 2009, 2007, que ele foi morto com a mãe, os ladrões querendo roubar o carro da mãe, e o menino ficou preso na... Então, ele fala, ele ficou 1.300 anos, 1.500, no plano espiritual, para depois receber um novo corpo. Então, aconteceu lá no Rio de Janeiro, tem um vídeo desse, se vocês quiserem, a gente pode colocar lá no grupo depois, vocês verem. Então, ele dando um depoimento, que ficou 1.500 anos, 1.300 para reencarnar, assim como o Torquemada. Torquemada ficou 595 anos para receber um reencarne, uma reencarnação compulsória. Mas hoje, do jeito que as coisas estão, não leva mais muito tempo. A irmã Sheila, por exemplo, ela mal despertou do outro lado e já, vamos trabalhar, não tem tempo para ficar aí. Mas é sério, isso depende da evolução do ser, o tempo que vai levar para reencarnar. Então, assim, não é que ela reencarnou assim, mas quando ela despertou do outro lado, quando ela desencarnou, já foi trabalhar e fazer socorro, porque não tinha tempo para ficar, né, ali, enfim. Agora, para nós, é evidente que não temos a mesma evolução de irmã Sheila, que foi, de fato, uma freira, pessoa muito, né, um ser bem evoluído que encarnou dentro da Igreja Católica.
a gente já não vai desencarnando aqui, logo vai sendo chamado para trabalhar, despertar e trabalhar. Então, isso aí pode ficar 10, 15, 20, 30 anos e já voltar. Mas agora, nessa transição planetária, no tempo que as coisas estão aceleradas, só se a pessoa tiver realmente com a mente muito, mas muito mesmo, como que eu poderia dizer, dentro dessa crença, desse pequeno aquário, com muita dificuldade de compreender as coisas, pode ficar bastante tempo para tomar consciência. Mas agora, o reencarno, por exemplo, ele está dando muito mais rápido, exatamente porque a Terra não tem mais muito tempo para ficar esperando. Então, o reencarno não gasta mais 10, 20, 30 anos. O reencarno agora pode se dar dentro do próprio ano. Isso aí depende da evolução do ser que desencarnou. Cortou a tua voz. Não estou ouvindo. Fechei o áudio. Exato. Estamos chegando às 21h36. Sugiro deixarmos agora aí para a próxima, amanhã, né? Vamos dar continuidade amanhã. E semana que vem, eu gosto da segunda e da terça. Se vocês acharem que tá bom, a gente faz segunda e terça. Se não, a gente faz terça e quinta. Mas só que quinta, por exemplo, eu vou aniversário do meu filho, eu vou para o sítio com a família, então, para mim é mais complicado. Eu sugiro a gente fazer amanhã de novo o encontro. E quem entrou hoje, por favor, gente entrando agora, ó. Quem entrou hoje, por favor, tenta entrar até às 20h30, porque a gente começa a ler, fica complicado. Apesar de que o Alci conseguiu ler lá, então ele lendo lá, eu posso controlar aqui sem problema nenhum. Tá? Mas, enfim, o que vocês acham? Podemos encerrar? Para mim, podemos encerrar e a gente vai amanhã, a gente faz amanhã. Amanhã eu não sei que hora que eu vou estar disponível, porque amanhã retorna às aulas e hoje teve reunião com a diretora agora e vou ter que sair de lá bem, mas de noitezinha já. Mas eu acredito que nessa hora que nós começamos hoje vai dar para mim, eu acredito. Isso, vamos deixar para as 20h30, eu coloco o link lá na hora, aí todo mundo entra. Eu coloco umas 20h20 por aí todo mundo vai entrando. Tentar deixar Tudo os bem. microfones fechados, para não dar eco. Exatamente. Tá bom? Então tá, vai ficar gravado, tá? Eu vou mandar para o meu canal do YouTube, a Alci vai mandar para o dele, e aí vocês podem depois rever se quiserem, mandar para alguém, se acharem pertinente, e a gente vai aos pouquinhos. Eu acho que estudar é exatamente isso, é aos poucos, né? Se a gente for correr, não é estudo, é leitura. Não é verdade? Exatamente. Então tá. Gratidão, gente, pela oportunidade, muito bom, tá? Prazer. Vou parar a gravação. Boa noite, Lara. Muito obrigada aí por você, o Alcírio, os demais presentes. Obrigada aí pelos conhecimentos repassados a nós. E estamos firmes aí para continuar amanhã. Tranquilo. Gratidão, valeu, gente. Deus até abençoe. amanhã. Deus abençoe a todos e vamos. Boa noite a todos. Boa noite. Amém. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu não estou conseguindo parar a gravação. Para mim, travou aqui, gente. Agora conseguiu.